Vereadores dos municípios do Amazonas participam de capacitação na Assembleia sobre leis orçamentárias. Consciência Negra, sessão especial faz uma reflexão sobre o tema. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Saúde da mulher entra em debate na Casa Legislativa e mais. Deputado Orlando Cidade critica veto da presidente Dilma e aposta na união da bancada amazonense para manter o projeto que garante a criação de novos municípios. Boa noite. As questões que envolvem a administração e o orçamento público sempre são alvos de questionamentos. Hoje, mais de 100 vereadores dos municípios do Amazonas tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos no assunto. O ciclo de palestras sobre leis orçamentárias promovido pela Assembleia Legislativa será realizado até amanhã. Lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual. Todos esses termos são importantes tanto para atividades do Poder Executivo quanto do Legislativo. Enquanto municípios, governo e União elaboram estas normas, as câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional são responsáveis pela análise das propostas. Porém, a falta de profissionais qualificados para prestar assessoria aos vereadores do interior do Amazonas acaba prejudicando a apreciação das leis orçamentárias. Para minimizar este problema, a Assembleia Legislativa do Estado, por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior e da Escola do Legislativo, promove o primeiro ciclo de palestras em orçamento público. O objetivo principal são as câmaras municipais, os vereadores que fazem parte das comissões, a CCJ, por exemplo. Porém, abrimos também um leque para as prefeituras. Então, aqui no universo de 200 vereadores, tem mais ou menos 30 a 40 funcionários das prefeituras também. Nós estamos em plena votação do plano plurianual do PPA. Então, a maioria dos vereadores não tem conhecimento exatamente das leis orçamentárias, daquelas rubricas, dos elementos de despesa que constam nesse documento. Então, nesse momento, é exatamente para eles terem conhecimento, saberem no que estão votando, saberem exatamente rubrica por rubrica, o que aquela despesa vai ser aplicada aonde. A gente agradece já de primeiro aí o presidente da Assembleia, através do SECOT, que está promovendo essa capacitação do PPA, da LDO e da LOA. Sem dúvida nenhuma que é muito importante para a gente. Nós de Santa Isabel trouxemos 4 vereadores, um vereador de cada comissão. E tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma melhor visão do nosso orçamento do nosso município. A abertura das palestras contou com a presença do vice-governador do estado, José Melo, e dos deputados Abdala Frache, Chico Preto, Davi Almeida, Orlando Cidade e Sidney Leite, além do presidente da casa, deputado Josué Neto. A qualificação de vereadores e servidores é a meta do evento, o que irá contribuir para o melhor uso do dinheiro público. Os vereadores são aqueles que analisam as contas do município, a boa aplicação da coisa pública, do dinheiro público, né? Portanto, se eles tendo conhecimento das leis que regem essa matéria, eles poderão não só analisar essas contas com muito mais profundidade, mas também ao fazê-lo, eles alertam os prefeitos para que na próxima legislatura eles não cometam os mesmos erros. Portanto, de maior valia, eu sinto assim muito orgulho da Assembleia que nós temos. É um trabalho que nós gostamos muito de divulgar, porque é um trabalho estritamente institucional, né? É um trabalho que a gente diferencia muito de um trabalho político. Hoje nós fazemos os trabalhos voltados para todos os vereadores de todos os municípios, independente da orientação partidária, independente da orientação política. Um trabalho que visa lá na pontinha, quando ele acabar, fazer com que os vereadores cheguem nos municípios conhecendo mais sobre as leis orçamentárias, dando a sua contribuição para os municípios, ajudando o prefeito do município a administrar a cidade. As palestras são ministradas por servidores da própria Alean e ocorrem nos dias 18 e 19 de novembro. Aproximadamente 200 vereadores foram convidados para o evento. A Casa Legislativa pretende realizar outro ciclo de palestras no início do próximo ano. Dados do DIEESE apontam que, em média, um profissional negro recebe 36,1% menos que outros trabalhadores. O índice confronta a posição de uma sociedade que se considera pós-moderna. O Dia da Consciência Negra, na próxima quarta-feira, é uma data de reflexão. Na Assembleia Legislativa, uma sessão especial tratou do tema.
O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. A data foi escolhida como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que dedicou a vida contra a escravatura no período do Brasil colonial. O quilombo tinha a função de lutar contra as doutrinas escravistas e também de conservar elementos da cultura africana no país. Zumbi dos Palmares morreu no dia 20 de novembro de 1695. A luta dele foi lembrada por um dos autores da sessão especial, deputado pelo PPS, Luiz Castro. Zumbi dos Palmares é um exemplo, é um marco na nossa história de alguém que realmente enfrentou a escravidão, enfrentou o preconceito, a discriminação e lutou pela liberdade. Não é que ele seja o único, até porque ele liderou um número muito grande de negros que se recusaram à escravidão no Quilombo de Palmares. Quilombo que foi massacrado na época, mas que resistiu durante muitos anos e que foi, portanto, um exemplo da luta dos negros contra a escravidão. Houve um número expressivo de quilombos no Brasil inteiro, a ponto de hoje se reconhecer o direito dos quilombolas, que são os descendentes dos antigos quilombos. O deputado pelo PT, José Ricardo, também autor da sessão, lembrou a marginalização imposta aos negros durante todo o período colonial, como a falta de direito ao estudo ou aprender outros tipos de trabalho, que não fossem os braçais. Segundo o parlamentar, essa foi uma das razões para a criação da cota nas universidades. Talvez a cota seja um primeiro momento. Vai chegar um momento que não vai precisar mais de cotas, não vai ter mais sentido. Mas, no momento, é uma maneira de tentar garantir essa presença negra, né, nos espaços públicos, na universidade, na área da educação. Porque, por muitos anos, havia uma discriminação claríssima em relação à presença de negros na faculdade, inclusive. Hoje, talvez isso não seja tanto, mas as cotas estimulam o negro a estudar mais também e ter esse espaço garantido. Diversos representantes de associações e movimentos sociais em favor dos negros foram homenageados durante a sessão especial. Entre eles, a secretária de combate ao racismo do PT e Igor Olinto, representante do grupo de pesquisa científica do Instituto Federal do Amazonas, que estuda os negros no estado. É importante ressaltar que essas ações não podem se restringir apenas esse dia, elas devem ser sistematizadas, feitas durante o ano inteiro, nas suas diversas faces, nos seus diversos aspectos, desde a educação de base, passando pelo movimento social de negritude, formando artesãos, formando militantes, enfim. As ações devem ser muitas durante todo o ano para que a gente consiga efetivamente conquistas e superar todos esses problemas, como o problema do racismo institucional, racismo cultural, etnorracial, enfim. Todos esses problemas que ainda permeiam a vida da população negra do Amazonas. Nós temos uma política específica que faz a formação em todo o estado, em todo o Brasil, para diminuir as distâncias que existem no cumprimento, né, da sociedade brasileira e no reconhecimento dessa luta. Mas é assim que o Estado precisa estar mais antenado e estar mais cumprindo esses direitos que nos foram tirados. E não vem nada de graça, né? Mas essa luta ela é pouco reconhecida. E o Estado do Amazonas é o Estado que se mantém mais com um grande racismo institucional, porque ele não consegue efetivar as leis e ter clareza sobre essa situação. Durante a sessão foi realizada a apresentação de danças como a capoeira. E a saúde da mulher no Amazonas também foi foco de debates na Assembleia nesta segunda-feira. A deputada Conceição Sampaio reforçou a importância de políticas para as mulheres, como a realização de exames virtuais, evitando o deslocamento desnecessário de pacientes para a capital do estado. O Amazonas é o maior estado do Brasil, com um território de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o que torna difícil o desenvolvimento de políticas públicas para atender a população interiorana. Para tentar solucionar essa problemática, foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública para ampliar o atendimento às mulheres que residem longe da capital. Os avanços na saúde da mulher do Amazonas já foram muitos, já que foi o primeiro estado a oferecer gratuitamente para meninas de 11 a 13 anos a imunização contra o papiloma vírus humano, HPV, o que em 15 anos representará uma diminuição de 80% na incidência da doença.
E aqui chamar a atenção para a questão da vacina, que é a nossa grande conquista. Como eu dizia, a gente está vendo um momento histórico no nosso país, não é no nosso estado só. É o primeiro estado e é a primeira capital do país a fazer gratuitamente. No Brasil tem 5.570 municípios, apenas 17 fazem essa vacina gratuitamente. Essa vacina, preferencialmente, é para fazer nas meninas que ainda não tiveram contato sexual e mesmo não tiveram relação sexual, porque elas têm uma resposta melhor, são crianças ainda, o organismo responde melhor à vacina. E agora, em julho, a Anvisa liberou para fazer sem limite de idade. É claro que quanto mais jovem, melhor. A audiência foi realizada no seio da Comissão da Mulher e das Famílias, presidida pela deputada estadual Conceição Sampaio. Na oportunidade, foram apresentadas propostas inovadoras para garantir a saúde da mulher do interior, como, por exemplo, a realização do exame de microscopia virtual para a detecção do câncer de colo do útero, no qual a paciente realiza o exame no município em que reside e a leitura é feita por um médico da capital, evitando assim o longo transporte das lâminas que atualmente são feitos por meio fluvial, o que pode, inclusive, comprometer o diagnóstico. Uma mulher que tem câncer, um dia a mais pode ser um dia a menos na vida dela. Então, com essa tecnologia, nós teremos um problema sendo resolvido. Nós temos uma geografia diferenciada, temos uma logística difícil, mas através desse aparelho, através dessa leitura que passa a ser feita em Manaus, nós teremos celeridade, não é? E teremos tempo para ajudar a salvar a vida de uma mulher se for assim necessário. E a ideia é justamente, a partir dessa conversa que teremos no dia de hoje, apresentar um projeto de lei em forma de indicativo para o governo do Amazonas. Márcia Álamo, da Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres, reforçou a importância do debate para que se conheça a realidade do Estado. Precisa discutir essas temáticas, a gente está tendo ali uma aula com uma médica muito capacitada, uma pessoa muito experiente, então a gente vai sair daqui mais preparado para propor novas políticas, conhecer a realidade do Estado do Amazonas, porque assim, já foi a época de investir dinheiro público em coisas que não dão resultado. A gente precisa investir o dinheiro público de forma que as coisas deem resultado. O diretor do Instituto da Mulher, Dona Lindu, falou que o Amazonas já é destaque nacional na atenção à saúde do público feminino, mas não há como atender toda a demanda do Estado. Então é importante que as mulheres só procurem o Instituto em casos de urgência e emergência, já que situações menos graves devem ser atendidas nas unidades básicas de saúde. O Instituto da Mulher não é ambulatório de ginecologia. Não é para aquela mulher que não tem nada grave chegar lá e fazer consulta. Não é. O Instituto da Mulher é pronto-socorro ginecológico. Então, é exatamente para aquela mulher que está com hemorragia ou com uma dor muito grande no baixo ventre. É para essa. Ou então para a mulher gestante. A deputada Conceição Sampaio é autora do projeto de lei que institui a Semana Estadual de Conscientização do Vírus HPV. Durante a sessão plenária desta segunda-feira, o deputado pelo PT, José Ricardo, questionou os investimentos na área da saúde no Amazonas. O pronunciamento do líder do Partido dos Trabalhadores, José Ricardo, foi baseado em reportagem veiculada na imprensa. Segundo o parlamentar, em 2011, o investimento feito pelo governo do estado na área da saúde foi de 16,47%. No ano seguinte, foi de 15,72%. Em 2013, 15,78% do total do orçamento, e o previsto para ser aplicado no ano que vem é de pouco mais de 14%. O parlamentar também afirmou que existem equipamentos em hospitais da rede estadual que não recebem a manutenção devida. Há uma diminuição do percentual de gastos com saúde em relação ao orçamento gradativamente, ou seja, de 2011 para 2014, pelo orçamento nós tivemos um decréscimo, uma diminuição. Em torno de 16% do orçamento, hoje chega a 14%, quer dizer, uma diminuição. Nós deveríamos aumentar os recursos para a saúde, não diminuir. Então, estou chamando a atenção disso, o orçamento está na casa, precisa ser debatido. Provavelmente, eu vou estar fazendo várias emendas para aumentar recursos para a área de saúde. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado pelo PT, Sinésio Campos, defendeu o executivo. O governo do estado vem fazendo seu papel, melhorando, e tendo em vista que, a partir do momento quando se abre hospitais, abre-se pronto-socorros, né? Hospitais para mulher de forma específica, especialidades, precisa cada vez mais de mão de obra, né? Então, se você observa, acaba diversificando esses investimentos, né? Hoje, os hospitais no interior do estado são vários. A chegada de médicos cubanos, concursos que estão sendo chamados, né? Eu rodo pelo estado, eu vejo
que a saúde não está da forma que queremos. Tem melhorado muito, mas o nosso papel, acima de tudo, é dizer que o Estado continua investindo constitucionalmente até mais do número constitucional para a saúde. O deputado José Ricardo defende que o orçamento na saúde seja crescente. E o parlamentar também criticou o repasse da Secretaria de Assistência Social às organizações não governamentais. Segundo José Ricardo, o atraso é constante. As críticas ao governo do Estado foram feitas por José Ricardo, líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, na sessão plenária desta segunda-feira, dia 18. Segundo o parlamentar, as organizações não governamentais que recebem repasse financeiro do governo têm enfrentado dificuldades para ter acesso à verba. Agora que começou a ser liberado o recurso, com certeza prejudicou muitas entidades. A gente espera que isso seja superado ano que vem, não aconteça mais, e que logo no começo do ano o governo comece a apreciar os pedidos de verba e possa liberar imediatamente. O líder do PPS, deputado Luiz Castro, afirmou em parte que a secretária de Estado de Assistência Social precisa ter ações mais efetivas junto às instituições. Ainda segundo o parlamentar, a titular da pasta não participa de debates e discussões na Assembleia Legislativa. A Secretaria de Assistência Social tem uma gestora que não vem à Assembleia, que não dialoga com os movimentos sociais, que se recusa a trabalhar com uma visão democrática de construção de política pública. E o que aconteceu esse ano foi algo lamentável. As instituições estão recebendo apenas no mês de novembro recursos para ações onde elas são parceiras dos governos, sejam instituições que recolhem, recebem, acolhem crianças de rua, como a Mamãe Margarida, principalmente meninas que foram violentadas, que foram abandonadas, que foram agredidas, sejam instituições que trabalham na recuperação de dependentes químicos, instituições que trabalham na proteção aos idosos. Tudo isso ficou abandonado até o mês de novembro. Ainda de acordo com os parlamentares, o repasse financeiro só começou a ser feito na semana passada. O deputado estadual Sidney Leite usou a tribuna legislativa na manhã desta segunda-feira para cobrar do Detran campanhas de conscientização sobre a relação álcool e direção. O parlamentar também pede a implantação de órgãos municipais de trânsito no interior do estado. O deputado estadual Sidney Leite cobrou na tribuna legislativa que o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realize campanhas educativas para evitar acidentes e aumento da realização das blitz da lei seca. Em à parte, o deputado estadual pelo PMDB Washington Regis salientou que no município de Manacapuru, no qual é prefeito licenciado, houve uma redução no número de infrações de trânsito, por meio das campanhas de conscientização e aplicação de multas. Sidney Leite cobrou ainda a criação de órgãos municipais de trânsito em parceria com o Detran, já que em muitos locais não há fiscalização para o cumprimento das leis. Deputado Orlando Cidade critica veto da presidente Dilma e aposta na união da bancada amazonense para manter o projeto que garante a emancipação de municípios. Essa e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9. E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A pauta de votações no Congresso promete ser extensa esta semana. Entre as discussões, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. No Senado, um novo embate sobre a mini-reforma eleitoral. Esses e outros fatos agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O Congresso se reúne nesta terça-feira com uma extensa pauta de votações, que inclui o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. O texto foi adaptado à PEC 22 do ano de 2000, que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares. Na execução de programas como verba federal, na contrapartida mínima dos municípios de até 50 mil habitantes, caiu de 2% do valor do convênio previstos no projeto do Executivo para 0,1%. A menor porcentagem para municípios com mais de 50 mil habitantes era de 8% e foi para 1% do total.
Nos estados, a contrapartida foi de 10% para 2%. Em caso de convênios celebrados com a União por consórcios de estados e municípios, o percentual caiu de 2% para 0,1%. O texto estabelece onde o governo pode usar o dinheiro, se a proposta da lei orçamentária não for sancionada até o fim do ano. O plenário do Senado será palco de um novo embate sobre a mini-reforma eleitoral. O projeto recebeu 11 destaques para votação em separado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 2 deles pretendem resgatar o texto aprovado pelo Senado, que proíbe a contratação remunerada de cabos eleitorais. Ao analisar o substitutivo da Câmara, o relator Valdir Raupp, do PMDB de Roraima, decidiu acolher esse tipo de contratação. Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, e José Agripino, do DEM do Rio Grande do Norte, criticaram a medida, classificada como compra disfarçada de votos. Raupp rejeitou os 2 destaques, mas os considerou aptos a serem discutidos em plenário. Outro destaque de Tax pretende derrubar mais uma alteração da Câmara, a possibilidade de parcelamento de multa eleitoral até 60 meses. Tax e Humberto defenderam a manutenção da suspensão de autorização para concessionário ou permissionário de serviço público fazer doação de campanha. Os senadores divergiram sobre a validade das regras para a eleição de 2014, já que a Constituição exige a aprovação 1 ano antes do pleito. E o Bancada Parlamentar de hoje fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu espero você. Até lá! E em discurso no plenário da Assembleia, na manhã desta segunda-feira, o deputado Orlando Cidade criticou o veto da presidente Dilma Rousseff do projeto de lei que criava novos municípios no país. O parlamentar acredita que os deputados da bancada amazonense podem unir forças para derrubar a ação. O veto da presidente Dilma Rousseff pela derrubada do projeto de lei que criava novos municípios no país no último dia 14 de novembro foi motivo de repúdio no discurso do deputado Orlando Cidade nesta segunda-feira. Segundo o parlamentar, o veto fere frontalmente o Amazonas, sobretudo no desenvolvimento do interior do estado, que é o mais prejudicado. Um dos estados mais prejudicados nesse cenário é o estado do Amazonas, que os nossos constituintes criaram 29 novos municípios e não foram instalados nenhum desses municípios. Contrapartida, os outros estados brasileiros, todos criaram os municípios. E isso é mais um engessamento, dado esse veto da presidente Dilma Rousseff, para nós desenvolvermos o nosso interior do estado. O último município criado no Amazonas foi Apuí, em 1987, apontado como uma fronteira agrícola diante do desenvolvimento por lá existente, principalmente de alimentos. Orlando Cidade acredita que a bancada amazonense no Congresso Nacional possa derrubar o veto presidencial. Os nossos representantes no Congresso Nacional, com certeza, irão derrubar esse veto. Porque o Congresso Nacional, o Senado, aprovou já com muita restrição a criação de novos municípios. Como, por exemplo, não poderão ser criados municípios em áreas indígenas, não poderão ser criados municípios em reservas ambientais, não poderão ser criados municípios em terras federais. 70% do nosso território pertence a esse tipo de área. Ou é área indígena, ou é área de preservação ambiental, ou é área da União. Então, já era muito prejudicado. Quem tomou a parte no discurso do parlamentar foram os deputados Sidney Leite, Wilson Lisboa e Washington Regis. Os deputados defendem a criação de novos municípios no estado, mas reconhecem que é preciso levar em conta a preocupação do Ministério da Fazenda ao afirmar que a medida levaria ao aumento das despesas dos estados com a manutenção da estrutura administrativa e legislativa dos municípios. A matéria segue para a presidência do Senado Federal, que deverá colocar o veto para análise dos deputados e senadores. Uma audiência pública discutiu a proposta do deputado Marco Antônio Chico Preto, que pretende criar benefícios fiscais para a implantação da telefonia móvel em comunidades do interior. A proposta quer incentivar a instalação de antenas nas zonas rurais dos municípios. Apesar da presença das empresas de telefonia em todos os municípios do Amazonas, a baixa densidade demográfica de localidades situadas nas áreas rurais do Amazonas torna essas regiões pouco atrativas para as companhias de telefonia móvel. Uma audiência pública realizada na sede da Assembleia Legislativa debateu o assunto. O deputado Marco Antônio Chico Preto apresentou em agosto um projeto de lei que visa conceder benefícios fiscais a empresas que instalem antenas nas comunidades mais distantes.
e decidiu realizar uma audiência para debater a proposta com a sociedade. Esse projeto ele é fruto das andanças que nós estamos fazendo no interior do estado desde 2011. E nessas andanças nós constatamos a necessidade de que comunidades rurais do interior do estado, não as sedes municipais, mas as comunidades, onde existem comunidades com 3, 4, até 5 mil pessoas, sejam interligadas pela comunicação. A comunicação fixa, a telefonia fixa é algo que infelizmente não tem a atenção devida por parte da empresa que deve ter a responsabilidade de prover o serviço. E hoje há uma ansiedade, uma demanda muito grande também por essas comunidades para que o serviço de telefonia celular, que já chegou no interior do estado, nas sedes municipais, possa chegar nessas comunidades. Chico Preto afirma que 42 comunidades rurais podem ser beneficiadas. Todas as empresas de telefonia que atuam no estado compareceram à audiência, o que, segundo o parlamentar, demonstra o interesse da iniciativa privada na proposta. Todas as operadoras compareceram, afirmando interesse na proposta. A Anatel compareceu a título de se colocar à disposição para contribuir na construção dessa ferramenta. Então eu vejo que a proposta tem tudo para dar certo e a Assembleia, de antemão, já autorizar o governo, assim como nós autorizamos o governo a dar o subsídio para o transporte coletivo, esse projeto já antecipa a autorização para que o governador possa subsidiar com recursos do povo do Amazonas, o próprio povo do Amazonas, no caso, o povo que mora em comunidades rurais que estão isolados. Mas a audiência transcorreu de forma tranquila, com questionamentos que nos levaram a marcar uma nova audiência para o dia 16, onde nós acreditamos que as empresas vão trazer aí custos estimados dessa implantação. Caso aprovado, o projeto autoriza o Poder Executivo a realizar parcerias público-privadas para a implantação da infraestrutura necessária. Neste fim de semana, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, visitou o município de Peruri. Na oportunidade, se reuniu com o chefe do Executivo Municipal para conhecer as demandas da localidade e reforçou o compromisso da Casa Legislativa com a população do interior. Já na chegada ao município, é fácil notar as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas pelo governo do estado. Mais de 17 quilômetros de asfalto e 9 quilômetros de calçadas estão no cronograma das obras. Porém, o prefeito de Peruri, Demis Magalhães, informou ao presidente da Lean que muito ainda precisa ser feito. Isso para nós significa muito, estarmos recebendo aqui o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa, que está mais uma vez retornando ao município, conhecendo a nossa atual realidade, levando algumas demandas nossa aqui junto ao nosso governo do estado, que já está trabalhando aqui no município, mas isso vem complementar os nossos pedidos junto ao governo do estado para que o nosso município continue desenvolvendo os trabalhos em parceria que está consolidada ao governo do estado. Então, para nós é uma importância ímpar o deputado Josué Neto estar conosco aqui neste momento, fazendo esta visita de trabalho no município de Peruri. No município não há presídio, apenas uma delegacia de polícia que possui 2 celas com capacidade para 4 detentos cada. Atualmente, existem mais de 23 homens encarcerados. Não há um local adequado para a detenção de mulheres e apreensão de menores. As viaturas da Polícia Militar que deveriam atender a população não estão funcionando. Nós estamos passando por uma situação difícil com relação aos carros, que nós não temos, os nossos veículos estão todos parados, estão precisando de manutenção, tanto as viaturas como as motos. Em razão disso, nós estamos passando por uma situação difícil com relação às ocorrências que surgem no município e que nós muitas das vezes não temos como atender essas ocorrências para que possamos dar uma resposta à altura que a sociedade merece. O município foi um dos contemplados como escola padrão do governo do estado, que atende mais de 800 alunos e também foi visitada pela comitiva da Lean. Para a gente é um maior prazer receber a presença do deputado Josué Neto, o prefeito aqui na nossa escola, porque a nossa escola ela está em calendário especial, uma escola nova, uma escola padrão, construída pelo governo do estado. E nós, desde já, agradecemos ao governo, ao nosso secretário Rocieli, a nossa secretária do Interior, a professora Oceania, por essa grande obra que foi construída no nosso município. Então a gente recebe de coração o deputado presidente da Assembleia, porque nós precisamos de apoio
não só municipal, mas estadual, para elevarmos melhor a aprendizagem dos nossos alunos aqui em nosso município. O presidente da Assembleia, Josué Neto, reforçou o compromisso da Casa Legislativa em conhecer as demandas do interior e ajudar a superar as dificuldades encontradas em cada local. Muitas pessoas elas não entendem que o trabalho de um deputado estadual ele não é apenas no plenário, né? Nós temos o plenário da Assembleia Legislativa funciona todos os dias, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias nós temos eventos, debates, reuniões na Assembleia Legislativa, mas esse trabalho, né, que é o trabalho de extensão, que faz com que o deputado possa sair da Assembleia e estar nos municípios, demonstra o quanto é importante e o quanto é importante esse trabalho de levar essas informações. Após a visita em Beruri, o presidente seguiu para o município de Maués. Após 7 anos fechado, foi reinaugurado o estádio Manuel Baraúna Filho, em Maués, conhecido como Arena do Guaraná. O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, que esteve no local para incentivar a prática de esporte no interior do estado. Pelo menos 5.000 pessoas participaram da reinauguração do estádio municipal Manuel Baraúna Filho, que foi todo reformado com recursos de uma empresa de bebidas que produz o fruto do Guaraná. Para o prefeito de Maués, Padre Carlos Góes, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a inauguração da nova arena visa fortalecer a prática do esporte na terra do Guaraná. Não é apenas o esporte que está aqui, mas é ação social, qualidade de vida, autoestima das pessoas, fora que é devolver um recurso, aliás, um espaço físico que é da população. E esse espaço aqui é o espaço de melhor infraestrutura que nós temos no município do Amazonas. Eu tenho conhecimento aí de praticamente todos os municípios, conheço, e nós não queremos dizer que é o melhor, mas nós queremos dizer que é o exemplo que Maués está dando para os demais municípios. A Arena do Guaraná, como é popularmente conhecida, teve gramado, vestiários e arquibancadas reformadas. E agora conta com uma novidade. É um dos 4 no interior do Amazonas que possui iluminação. Para comemorar, uma partida com craques da antiga equipe Master do Flamengo. Personalidades do futebol brasileiro como Andrade e o amazonense Gilmar Popoca deram um show de bola no campo e aproveitaram para incentivar a prática do esporte como meio de resgate social. O esporte é saúde, é educação, então acho que o prefeito está no caminho certo. E eu, como meus colegas, começamos o Caminho Garoto, tivemos um apoio, né, da casa da prefeitura local, e eu acho que essas crianças têm que praticar esporte. Acho que é super importante, né? Acho que é o que eu tenho até que dizer para as crianças. Eu fui um cara que saí na década de 80 daqui, onde a região norte era desconhecida, e consegui realmente trilhar um caminho muito legal na carreira futebolística. Então acho que a gente tem sempre que sonhar, acho que esse incentivo é importantíssimo, principalmente porque tira muitas crianças aí da ociosidade, né, das drogas. O ingresso para participar do evento foi 1 quilo de alimento não perecível que será doado a instituições de caridade da cidade. Deputado Marcos Rota anuncia o lançamento da campanha De Olho na Validade para a próxima sexta-feira. E mais, deputado Luiz Castro denuncia em plenário o aumento do tráfico de drogas na região do Madeira. Veja no resumo de notícias. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota, anunciou a data para o lançamento da campanha De Olho na Validade, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 22. De acordo com a proposta da campanha, o consumidor que for a um estabelecimento comercial e nele encontrar um produto fora do prazo de validade, terá o direito de fazer a substituição daquele produto vencido por um item igual ou similar dentro das especificações e dentro do prazo de validade, de forma gratuita. Durante o pequeno expediente na sessão plenária desta segunda-feira, o deputado Luiz Castro denunciou o aumento do tráfico de drogas no Amazonas, que, de acordo com o parlamentar, tem como porta de entrada o município de Novo Aripuanã. O líder do PPS na casa pediu que o governo do estado realize estudos para que este crime seja coibido na região. O deputado Cabo Maciel recebeu denúncias de alunos soldados contra o coronel Adalberto Lúcio Barbosa da Silva, responsável pela direção do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública.
De acordo com o parlamentar, os alunos estão passando por constrangimentos em sala de aula. Maciel disse que pedirá o afastamento do coronel do cargo. Nesta segunda-feira, o deputado pelo PCdoB, Wilson Lisboa, retirou de tramitação o projeto de lei que prevê moratória para a pesca de tambaqui no Amazonas. Ao justificar a ação, o parlamentar disse que houve muita demora na substituição do texto original. Lisboa afirmou ainda que deverá reapresentar o PL no próximo ano. O deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto, propôs uma sessão especial para homenagear o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, desembargador Henrique Nelson Calandra. O magistrado será condecorado com o título de cidadão amazonense. O evento deverá acontecer na próxima quinta-feira, dia 21 de novembro. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, afirmou que pedirá investigação sobre a troca de delegados e policiais no interior do estado. O parlamentar disse que encaminhará requerimento para a Comissão de Segurança da Casa para verificar a situação e os resultados obtidos serão encaminhados ao Executivo Estadual. O deputado Cabo Maciel anunciou a confirmação da Secretaria de Infraestrutura do Estado, CEINFRA, de que está concluído o projeto para a construção da nova ponte de concreto no rio Ipixuna. De acordo com o parlamentar, mais de 60 comunidades do Arari, no município de Itacoatiara, deverão ser beneficiadas. Um movimento mundial que envolve várias organizações em busca do fortalecimento da cultura empreendedora. Assim é conhecida a Semana Global do Empreendedorismo, evento que teve início nesta segunda-feira no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, deputada Adjuta Afonso, representou a Assembleia Legislativa na ocasião. Esta é a 7ª edição em Manaus. Na programação, que se estende até o dia 24 de novembro, encontram-se mais de 300 atividades, como palestras e competições com foco no empreendedorismo. Entre capital e interior do estado, a estimativa é que mais de 10 mil pessoas se envolvam na programação da Semana Global de Empreendedorismo. Tudo isso com o objetivo de fortalecer e informar sobre a cultura empreendedora nas instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Entre as instituições envolvidas encontram-se o SEBRAE, Comando Militar da Amazônia, FAPEAM, Associação Comercial da Amazônia e a Assembleia Legislativa do Amazonas. O superintendente do SEBRAE no Amazonas destaca a importância do diálogo entre as micro e pequenas empresas do estado com as indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus. Empreender, fazer negócios, abrir empresa é o que movimenta esse país. E os pequenos negócios, eles têm uma participação que você é expressiva demais. São 99% das empresas instaladas nesse país são de pequenos negócios e o estado do Amazonas não é diferente. Nós também temos este mesmo percentual de pequenos negócios. Temos um distrito industrial forte que precisa do preparo das pequenas empresas para colocar no encadeamento produtivo e começar a fazer a inserção das pequenas empresas para grandes fornecedores, para as grandes cadeias, falar da política de compras públicas, a inserção da pequena empresa nas compras públicas. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma semana de empreendedorismo aqui no Tribunal de Contas do Estado, o Estado comprando esta pauta, o Estado enxergando a importância de empreender e a importância da inclusão desses pequenos empreendedores nas compras públicas. O deputado Adjuta Afonso destacou o trabalho realizado no seio da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Casa, como forma de valorizar o empreendedorismo em todo o Amazonas. Estamos aqui representando a Assembleia para que a gente possa, além desse apoio, as pessoas que hoje estão aqui participando da abertura da semana, possam reconhecer na Assembleia que tem esse apoio, né? Possam conhecer esse trabalho que a Assembleia faz através da FREMPEI. Eu acho que a Assembleia, mais uma vez repito, presta um grande serviço, porque a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas se tornem empreendedor, fazer com que as pessoas, aquele de empreendedor individual possa ser amanhã um micro e pequeno empresário. Eu acho que é dessa forma que a gente aumenta o nível de emprego. Ninguém pode pensar em emprego só achando que o setor público tem que empregar. Não é isso. Criada em 2007, a Semana Global do Empreendedorismo acontece anualmente em 131 países. O Brasil obteve destaque na última edição, tendo a participação em 26 estados e 361 cidades, ficando o Amazonas em 4º lugar no relatório nacional por desenvolver 317 atividades empreendedoras.
No programa de hoje, você vai conhecer o site Trânsito Manaus, que tem dicas de tráfego, mobilidade urbana e notícias relacionadas à locomoção pela cidade. Conecte-se! Sem dúvida, um dos problemas mais comuns nas grandes cidades é o trânsito. Quem tem carro enfrenta os problemas diários de engarrafamento. Quem depende do transporte coletivo se depara com a falta de informação nas paradas de ônibus, espera demorada em filas enormes e a superlotação do transporte. Pensando nisso, surgiu o site Trânsito Manaus, com informações atualizadas que podem ajudá-lo a se deslocar de um ponto ao outro da cidade. Já na página inicial, você tem acesso às principais notícias relacionadas ao assunto, como pavimentação de ruas, audiências públicas e paralisações no transporte coletivo. No lado esquerdo da tela, você pode dar a sua opinião participando das enquetes oferecidas pelo site. Clicando no banner Ônibus Manaus, você será direcionado a uma página em que poderá obter informações acerca do transporte coletivo, como ônibus que passam em uma determinada avenida ou lugar e saber o percurso de uma determinada linha. Também há a possibilidade de saber qual ônibus utilizar para se deslocar de um bairro para o outro. Ao clicar em testes e simulados, você será direcionado para a página do Detran, onde poderá treinar para provas teóricas do exame da primeira habilitação e reciclagem. Há também material de estudo sobre direção defensiva e primeiros socorros. Em dicas de segurança, há informações sobre uma série de cuidados que devem ser adotados pelos motoristas nas estradas, como manutenção preventiva, álcool e fadiga, alta velocidade, distância segura, ultrapassagem, cinto de segurança, crianças no carro, bagagem e pedestres. O usuário que deseja encaminhar solicitações às secretarias relacionadas ao trânsito deverá se cadastrar no site. A partir do login, você passa a acompanhar o status de suas solicitações. Em ranking, o internauta confere quais as secretarias mais solicitadas e os problemas mais comuns enfrentados no trânsito. Já ao clicar em os internautas que fizeram reclamações às secretarias relacionadas ao trânsito têm um feedback de suas solicitações e podem classificar o status como positivo ou negativo. Há no canto superior direito uma caixa de busca, em que você pode digitar e encontrar as notícias de seu interesse. Gostou? Quer conhecer um pouco mais? Basta digitar www.transitomanaus.com.br ou acessar através das redes sociais como Twitter e Facebook. Conecte-se! E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 19. Secote prossegue a realização do ciclo de palestras de leis orçamentárias para as câmaras municipais do Amazonas, a partir das 8 horas da manhã, no auditório Belarmino Lins. No mesmo local, a partir das 9 horas, deputada Abdala Frache e a secretária nacional de Direitos Humanos, Rosário Nunes, realizam a solenidade de adesão coletiva das prefeituras do Amazonas no Viver Sem Limites. E ainda, deputada Adjuta Afonso cede tempo à organização da Semana Global do Empreendedor, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Vereadores do Amazonas participam na Assembleia de um seminário sobre leis orçamentárias. Sessão especial faz uma reflexão sobre os negros no Brasil. E mais, audiência debate sobre a saúde da mulher amazonense. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.